remota, Senhor. É uma pena não poder estar com os irmãos lá na igreja, mas estamos aqui para dar continuidade a este assunto, e assim também o Hamilton tem a oportunidade de participar conosco. Muito obrigado pela informação nova da Sandra, do Gabriel, que entrou na outra faculdade também. Nós te louvamos, Senhor, que o Senhor tem realizado a tua vontade. O Gabriel está bem sucedido, se preparou, e temos boas e alegres novidades quanto a este fato, que ele possa exercer os seus estudos, que ele possa ir bem e possa concluir o curso aí durante os anos que ele vai estar envolvido. Abençoa cada um de nós em particular, fica conosco para que possamos aprender mais a tua palavra, mais dos ensinamentos que o Senhor tem a passar para nós através do Hamilton e através da tua palavra. Fica conosco, nós oramos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aproveitando, hein? Chegou mais uma pessoa, é a Valéria. A Valéria está aí. Valéria. Prazer. Eu virei assim porque eu não estava vendo o nome, fui olhando outra tela aqui. Mas, então assim, a gente tem que lembrar quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus onisciente. Então, ele, viu, Robson, ele já sabia que o Gabriel ia entrar na Unicamp, ia entrar... Onde que ele entrou depois? A FUVEST é... A USP. Na USP, né? E ele é o cara que já sabe as escolhas que o Daniel vai fazer, as duas são ótimas universidades, né? Eu tenho um filho que estudou na Unicamp, o outro está na USP, mas na Exalc, lá na área em economia, igual o Daniel aí, mas lá em Piracicaba. Mas esse é o nosso Deus, né? É o Deus que conhece a gente, e a gente vai falar um pouco hoje sobre o plano da salvação. Eu vou colocar um guiazinho aqui para mim, aqui, vamos lá. Hamilton, enquanto você vai procurando aí, deixa eu só perguntar, Valéria, abre o seu microfone, Valéria. Tá tudo bem com você? Você sumiu? Como é que você está? Eu peço desculpa para vocês, eu não consegui frequentar durante 3 semanas, estou atrasada, me desculpem, mas eu, graças a Deus, ontem à noite já estava melhor e acordei bem hoje. Que bom, que bom. Obrigada pelas orações. Estávamos com saudade de você, tá? Ainda bem que você está bem. Valeu. Obrigada. Valeu. Vai, Hamilton. Bom, então assim, a gente vai usar alguns textos aí, né? Eu particularmente, eu não sei, acho que acredito que o Daniel também seja assim, a gente gosta de colocar uns slides que vão nos guiando aí na forma, eu acho mais fácil, né? Até vai nos lembrando. Mas assim, a primeira coisa que eu queria falar para a gente é assim, então, Deus é um Deus onisciente, onipresente. Essa é a característica nossa, é característica do nosso Deus. E por quê? Por que a gente pergunta isso? Porque, embora a gente vá ter esse texto aqui como base, a gente vai falar de coisas que aconteceram lá no começo, né, da formação do homem, mas que Deus já sabia que ia acontecer. Né? Então, assim, às vezes a gente é surpreendido ou faz aquele tipo de pergunta, pô, mas Deus não sabia que tal situação ia acontecer? Sabia, ele é onisciente. Né? Uma vez eu vi uma explicação dizendo assim, né, o problema, quando a gente está numa linha do tempo, a gente está presente aqui, a gente só enxerga isso aqui, então a gente não consegue enxergar o futuro, né? A gente enxerga um pouco do passado, o presente mesmo, nem tudo a gente consegue, né? Mas como Deus é superior, ele consegue ter essa linha, né, de passado, presente e futuro, né? Então, uma coisa a gente tem que lembrar isso, Deus é onisciente. Vamos fazer a leitura desse texto, que é o texto base, que a gente vai fazer algumas comparações entre, né, a parábola do filho pródigo, que está aí na tela, né, que é a descrição do slide aí, e o texto. Então, eu vou pedir para vocês abrirem Lucas 15, de 11 a 32. Famosa parábola do filho pródigo. Gente, eu queria pedir depois eu vou pedir perdão também para o reverendo Carlos. Eu esqueci que no terceiro domingo é ele que prega. Então, eu acabei falando de começar às 10h30, mas ele está saindo agora da igreja. Então, ele deve entrar daqui a pouco. Então, ele não está atrasado, não. Tá? Eu que esqueci.
E uma outra Tem coisa um que aluno novo aí, esse Marçal? O que é esse aluno Não, novo? o Marçal é o cara de tecnologia da nossa igreja. Né? O Marçal é o cara que todos os grupos, todas as classes de escola dominical que estão funcionando agora, é o Marçal e a Irani, que estão, a esposa dele, né, que estão lá habilitando a entrada ou não de alguém. E eu tinha até Aluno pedido novo. mais cedo. Né? A outra coisa também que eu vou fazer, quando eu terminar a aula, mas eu queria que todo mundo estivesse presente, assim, eu tinha criado aquele grupo no WhatsApp chamado Princípios Básicos, né? Mas até a própria informação que tem na igreja, e o Dado falou agora no final do culto, ele falou, inclusive a classe Vida Nova. Então, fala Vida Nova, a gente precisa usar, então eu vou mudar o nosso grupo para Vida Nova, tá? Vida Nova, Nova Vida. Não sei como é que tá lá, eu vou ver direitinho, tá? Eu não quis mudar agora, falei, senão de repente alguém vai procurar e não acha mais a classe, perde o link. Mas vamos lá. Alguém quer fazer a leitura todinha? Eu acho que é mais fácil do que ficar esperando o outro. Alguém quer fazer? Eu posso fazer, Milton. Então faz, por favor. A parábola do filho pródigo, então começa lá no versículo 11. Eu lembro que eu comentei, acho que semana passada, sobre isso, quando a Sandra tinha feito uma pergunta, eu falei assim, olha, a palavra do filho pródigo vai falar sobre isso. Bom, fala assim no versículo 11. Jesus Cristo continuou falando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e terei com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e viveu,
estava perdido e foi achado. Legal, obrigado, Renato. Quando o Renato leu, eu tenho uma Bíblia que tem a Almeida de um lado e a outra a NVI, então ele fala assim, quando o Renato leu no versículo 13, vivendo dissolutamente, aqui a NVI fala, vivendo irresponsavelmente. Então, às vezes aparecem umas palavras que é bom ter a NVI aqui ao lado. Aliás, uma dica aí, né? A gente, o conceito da nossa classe, né? O Renato já deve ter falado isso, eu infelizmente não participei de nenhuma aula presencial, e então, assim, o conceito da nossa aula é colocar do nosso curso, né? É colocar aquilo que a gente entende da palavra de Deus como presbiteriano. Esse é o nosso conceito, né? Porque às vezes tem algumas variações de algumas religiões, então assim, a gente como presbiteriano enxerga dessa forma. Então, voltando aqui o que eu estava tentando falar, né? A parábola do filho pródigo, ela é vamos falar, é uma situação que coloca muito aquilo que aconteceu com o homem, né? No sentido de que o pecado tomando conta da vida dele, uma hora ele se arrepende porque Deus toca no coração dele, né? A gente sempre coloca isso, é Deus que está tocando no meu coração, por eu mesmo, eu não consigo me voltar para Deus, né? E aí, quando Deus toca no coração, vem esse arrependimento do filho pródigo, né? Uma ocasião, a gente estava para trazer um pastor novo para a nossa igreja, o Renato deve lembrar bem disso. Então, é comum, quando a gente quer trazer um pastor novo, quando as pessoas indicam, que venham, o pastor vem conhecer a igreja e ele prega. Não sei se o Renato se lembra disso, e nós tivemos 3 pastores, e os 3, sem que houvesse nada combinado, o conselho nunca pediu prega sobre isso, os 3 vieram e pregaram sobre a palavra do filho pródigo. Você lembra disso, Renato? Acho que um atrás do outro, o pessoal disse, poxa vida, será que é um estudo sobre o filho pródigo? Mas essa palavra é muito interessante porque ela começa a mostrar para a gente, né, as atitudes que a gente tem no dia a dia, né? Então, dando Oi. Só uma coisinha. Eu vi que a Ana Carolina, desculpe te cortar, mas se alguém... Ela levantou a mão, eu não sei se ela levantou a mão fazendo a pergunta. Eu não vi. Então, por favor, quando for assim, você fica prestando atenção, Renato, porque eu estou olhando agora só a minha tela na minha tela só aparece o slide agora. Fala. Mas o pessoal não precisa nem... Desculpa. O que é? Eu liguei sem querer mesmo, desculpa. Não, tudo bem. Mas obrigado, porque é o seguinte, quando quiserem parar, pode ligar o microfone e perguntar, tá? Não precisa levantar a mão. Entra no meio da história aí, não precisa ir sem querer levantar a mão aí, mas pode ligar o microfone e fazer a pergunta do que quiser e a gente interrompe, porque assim fica mais dinâmico. Desculpa, Milton, ter cortado. Não, tá perfeito, e eu coloquei ontem, né, eu mandei umas mensagens para vocês e falei, gente, tem dúvida, pergunta, né? Eu falei assim, uma das coisas que eu sempre gostei de escola dominical, eu gosto de falar bastante, era o fato de que a gente podia perguntar. E no culto, o pastor fala uma coisa, eu não posso levantar a mão lá, pastor, né? Não dá. Se eu fizer umas 2, 3 vezes isso, vai ficar estranho, né? O culto, o pastor está dando uma mensagem. E já na escola dominical, a gente está falando, a gente tem dúvida, a gente volta, tenta explicar de uma outra forma. Uma coisa também que acontece muito na metodologia que eu e o Renato acabamos implementando foi a de que a gente não tem necessidade de esgotar o assunto numa aula. Se tem dúvida, a gente pega e volta a conversar novamente. Vamos lá. Então, um outro texto que eu vou ler, não precisa, é sobre o texto que a gente vai falar sobre a criação do homem, né? Então, o Gênesis 1, 27, ele assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou, né? A gente conhece, né, a história. Deus cria o homem e aí Deus
cria o homem no Éden. Eu queria entender assim, o que vocês imaginam do Éden? Agora eu quero que vocês falem um pouquinho. Como vocês acham que era o Éden? A gente tem informação, mas como é que vocês imaginam ou imaginavam como era o Éden? Fiquem à vontade para falar. Ah, gente, é só abrir o microfone e falar. Robson? Era um jardim com todos os suprimentos, tudo que era necessário para o homem viver, e viver em comunhão com Deus, completa comunhão com Deus, um lugar sem pecado. O que mais? Daniel, você ia falar alguma coisa? Como é que você imagina? Um lugar com muita luz, né? Um lugar tranquilo, né? Um lugar onde... Eu acho que com muita luz e tranquilo, onde você se sinta bem, tenha paz de espírito, esse tipo de coisa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu imagino assim, por exemplo, quando a gente costumava viajar antes da Covid, a gente fala assim, as viagens mais gostosas são aquelas que a gente curte a natureza, né? Sente a presença da natureza, né? Então, eu imagino que no Éden devia ter assim um rio gostoso, né? Aquele barulhinho de água, muita planta, diferente de quando a gente vai para alguns lugares, a gente fica preocupado lá que vai ter um bicho, né? Se estiver muito na natureza, né? Então eu imagino lá tudo vivendo em harmonia, né? Tudo vivendo em harmonia. E aí, né, a grande questão, e por isso o plano da salvação, entra o pecado no mundo, né? Deus então fala, né, para Adão e Eva, né, de toda árvore comerás, mas de tal, né, da árvore do bem, não, essa eles não deveriam tocar, não deveriam comer, e vem, né? E aí, quando entra o pecado, algumas pessoas, né, e até se a gente for olhar no próprio livro, fala assim, mas será que Deus não sabia disso? Será que Deus não tinha noção de que efetivamente Adão e Eva iriam pecar? Né? Com certeza tinha. E aí outra pergunta é, se tinha noção, por que é que ele não impediu? Né? E aí, né, o próprio reverendo Adão Carlos, que escreve esse livro, que foi pastor da nossa igreja também, acho que o Renato deve ter comentado, ele fala, não sabemos, é uma resposta que a gente não sabe. Né? Não tem nada na Bíblia dizendo Deus não agiu assim. Né? A gente sabe, né, que Deus dá o livre-arbítrio, né, para a gente, né, a gente poder escolher o caminho que a gente vai seguir. Né? Obviamente, em virtude do caminho que a gente escolhe, a gente tem as questões daquele caminho, né? Eu sempre gosto de lembrar, eu trabalhei 15 anos em São Paulo direto. Eu já trabalho em São Paulo faz anos já, mas 15 anos indo diariamente para lá. E você tinha opção, né? Você vai pela Anhanguera ou você vai pela Bandeirantes, né? E cada uma delas você tem condições diferentes que podem afetar ou não o teu horário de chegada, né? Então, só que se eu for pela Bandeirantes, e hoje em dia a gente tem o Waze, né, que você pode, ou o Maps, que você pode descobrir se tem ou não alguma coisa acontecendo. Então, se você não olha e escolhe aquele outro caminho, você está sujeito a ficar parado, você está sujeito a demorar mais. Então, essa é a grande questão. Deus deixou, efetivamente, Adão e Eva escolherem, eles infelizmente escolheram essa condição, né, que acaba em virtude do pecado, toda mudança no homem, na mulher, na natureza, no relacionamento, né? Mas Deus já previa, desde aquela época, ele já previa um plano de salvação completo, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho alguns textos, né, e a gente
a gente vê aqui na própria tela, né? Então, lá em Romanos diz, né? Por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, né? Então, não tem jeito, né? Aconteceu no passado e o caminho escolhido acabou gerando a morte, né? Um outro versículo que fala é o Salmo 51, quando Davi faz uma oração a Deus, né, reconhecendo o pecado dele, né, ele coloca: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, essas são situações nossas, né? Nós herdamos o pecado faz parte da nossa natureza, e aí quem participou do culto hoje viu o reverendo Carlos falando de Enoque, né? Enoque, uma pessoa que andava com Deus. O próprio Davi, que escreveu aí o que a gente considera hoje como Salmo 51, ele pecou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que tem de bom nisso? O que tem de bom nisso é que a gente percebe que o plano de Deus para a vida da gente não é para a vida de super-heróis, não. Até porque não existem super-heróis. O plano de Deus na vida da gente é para a gente que busca Deus, mas nós somos pecadores. O reverendo Carlos estava falando de Enoque, ele falou, ele estava sujeito às mesmas condições, então, possivelmente, repetindo as palavras dele, possivelmente ele teve algum problema de relação no casamento, teve que ver como criar filhos decentemente, como é que se relacionava com o vizinho dele. Então, assim, as condições que a gente coloca na Bíblia, né, até de homens que foram conhecidos pela fé que eles tiveram, eram homens que são pecadores, e não existe essa história, né, de Senhor. Será que o cara nunca pecou? Não. Quem nunca pecou foi Jesus Cristo, né? Todos nós estamos debaixo dessa mesma condição a partir da entrada do pecado no mundo. Ô, Hamilton, esse Enoque é o Enoque, filho de Caim? Enoque, não é filho de Caim. Ele Enoque. Quer falar um pouquinho de quando aparece Enoque? Mais ou menos em que época, o senhor lembra? Está fechado o microfone, Helena. Deixa eu ver se eu tenho alguma referência aqui. Pronto. Pronto. Não, esse é um outro Enoque, porque desde Adão e Eva, depois Caim, passaram-se muitos e muitos anos até chegar a esse Enoque. Entendi. É um personagem... Enoque era um nome mais ou menos comum naqueles tempos. Entendi. Legal. O reverendo, o senhor não estava aí, eu já pedi desculpas para o senhor pela classe, preciso pedir agora, porque eu não me lembrava que o terceiro domingo o senhor pregava, e eu acabei falando de começar a escola dominical às 10 horas, e na realidade, o senhor ainda está 10h30, o senhor ainda estava em 10h30, o senhor ainda estava no culto, mas estamos todos aqui. Mas eu só cheguei, fui tomar uma água, trocar a camisa, tirar a gravata, e já estou aí com vocês. Tá bom. Um outro texto que a gente vê, está lá em Romanos, que está lá, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Esse é Paulo falando, né? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, em outras versões, está lá, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não consigo fazer é esse que eu faço. Então, assim, o pecado presente na vida da gente, ele transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma as nossas atitudes, né? Então, a gente vai ver que Deus, ciente disso, ele já tinha um plano lá atrás, né? Então, antes mesmo... Então, vamos falar... Nós, como presbiterianos, a gente entende que Deus escolheu cada um de nós antes da fundação do mundo, né? Acho que a Valéria quer perguntar alguma coisa. Fala, Valéria. Só abrir o microfone. Milton, desculpa te interromper, mas é que você já está falando alguns
dando algumas citações em Romanos, em Salmos, e eu gostaria de saber os versículos, para eu anotar aqui. Ah, tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, eu posso fazer duas coisas. Eu falo de novo, mas eu posso mandar depois todos esses slides lá no grupo. Tá? Se você puder fazer isso, eu agradeço. Eu gosto de ser anotado. Obrigada. Tá bom. A outra coisa, assim, Valéria, você está com o livro ou não? Estou. Tá. Eu estou simplesmente transcrevendo os textos dos livros para um slide, tá? Mas eu mando, de qualquer forma, eu mando isso daqui também. Essa informação está no livro, então tudo bem. Está toda no livro, está toda no livro. Obrigada. Tá? Nada. Aí a gente fala assim, pô, mas o que é pecado? E aí a gente vai ver que algumas das definições também. Então, pecado. Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei de Deus. Então, aí tem um ponto aí que a gente tem que entender, né? O pecado, a gente fala, é uma coisa que a gente sabe quando a gente está errando. A gente percebe isso. Só que existe outro lado. Quanto mais eu conhecer da palavra de Deus, mais eu sei se eu estou agindo ou não de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, para a gente cristão, a palavra de Deus é algo que tem que acompanhar a gente de manhã, de tarde e de noite, né? Ou seja, a gente tem que procurar ler a palavra de Deus para que eu possa saber se uma atitude minha, ela é ou não correta. Eu sempre deixo claro, como eu dou aula junto com o Renato faz muitos anos já, eu deixo sempre uma seguinte medida aí, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, nós tínhamos na igreja alguns departamentos, um deles era a Liga, que era quando a gente era criança, e a gente tinha muito concurso de decorar versículos bíblicos, né? Decorava salmos, e a gente tinha um professor também lá que exigia muito da gente lá. Então, você fala, pô, mas por que eu estou decorando tudo isso, né? Então, na infância a gente decorava, né? Eu cheguei a decorar o Sermão do Monte inteiro, coisa e tal. Hoje em dia, quando eu vou fazer alguma coisa que eu acho que não vai, que teoricamente eu estou na dúvida se é ou não da vontade de Deus, um daqueles versículos vem à minha mente. Então, exemplo lá no Salmos 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se eu já li isso, se eu gravei isso, eu já coloquei no meu coração, se eu estou fazendo alguma atitude e esse versículo vem na minha mente, pode falar assim, você não está agindo corretamente, né? A gente hoje em dia tem muito grupo de mensagem no WhatsApp, né? Então, tem o grupo do trabalho, tem o grupo da igreja, tem o grupo... E, às vezes, nem tudo que o pessoal passa, não estou falando bobagem, mas nem tudo que se passa, eu devo dar continuidade. Um versículo que vem na minha mente finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, né? Se algum louvor existe, eu falo assim, bom, se eu estou passando essa mensagem que não vai agregar nada, então, assim, estar em conformidade com a lei de Deus tem a ver eu ter o conhecimento da palavra de Deus também. Aqui eu vou usar o reverendo Carlos para falar as pronúncias corretas dessas palavras gregas aí. Pode falar a primeira, reverendo? Olha, amartia. Amartia. Errar o alvo. Errar o alvo. Então, a gente está falando assim, então, errar o alvo. Errar o alvo é fácil, né? A gente, toda vez que pensa em errar o alvo, para mim, aí já vem aquela imagem, né? Tem duas coisas, né? Assim, quer dizer, a gente pode extrapolar, né? Mas uma delas é assim, né?
tem aquele atirador, né, aquele sniper lá, ele tem aquele círculo, e ele tem que acertar bem no meio, e ele erra, né, ele errou o alvo, né. Eu que gosto de basquete também, errar o alvo é quando o cara tá lá sozinho no garrafão, né, que ele vai arremessar lá, que ele sofreu uma falta, e você fala, esse cara é da NBA, ele ganha milhões de dólares por ano, por temporada, e ele não consegue fazer a cesta, ele errou o alvo também. Então, essa é uma das, né, então assim, eu tenho um alvo, meu alvo é agir em conformidade com a lei de Deus, mas eu erro o alvo. Paraptoma está aí escorregar, cair, desviar da verdade e da justiça, tanto de uma maneira consciente ou inconsciente, mas quando desvia da verdade, da justiça, usava-se essa palavra, paraptoma. Quer dizer, o objetivo de estar em conformidade com a lei de Deus foi seriamente prejudicado, porque desviou-se da lei de Deus. A adiquia é uma palavra explícita para a injustiça. Injustiça através de nossas palavras, através de nossas atitudes, através das nossas omissões, porque todas essas coisas se encaixam nesse assunto que é pecar. Não é? E, finalmente, aliás, ainda tem parabase. Isso aí é um bom assunto para o dia do exame no conselho. Falar em grego as palavras referentes ao pecado. E se você conseguir decorar tudo isso aí, você já tem uns 45 pontos na sua parabase, a transgressão, o ato de passar além da linha. Imagina, bem claro, né? Você tem a linha é um limite da vida, do esporte, da ação profissional. Passar daquela linha é quebrar o seu limite, é quebrar o propósito inicial, quebrar a verdade. Reverendo, só uma coisa. Esse grego que está aí, que está na palavra de Deus, esse é um grego que já não é mais usado atualmente, mesmo na Grécia? É isso? Não, esse grego aqui é conhecido. Tá. É conhecido, não faz parte, talvez, do vocabulário comum, normal, mas é grego da igreja primitiva, que não são palavras avulsas da cultura. Os apóstolos usavam essas palavras. Então, um estudioso de grego, quem fala grego, certamente vai ler e vai entender. O hebraico, então, é que não se usa mais? O hebraico bíblico é o que não usa mais? Não, o hebraico usa também, conforme está na Bíblia dos judeus, é uma língua que ainda é falada. O aramaico, que não é mais falado, o aramaico era uma língua popular nos dias de Jesus. Entendeu? Então, a língua popular a partir do que vinha do hebraico, porque o grego vem depois dos apóstolos, né? Então, havia uma transição de língua, e o aramaico estava... Nos dias de Jesus, dos dias dos apóstolos, era aramaico que se falava. Beleza, obrigado. E a última, reverendo? A última é o desrespeito à lei. Você vê que é uma falha, é um ato consciente de desrespeitar, desobedecer à lei. Isso tem um sentido bem amplo, mas aqui no nosso estudo é desobedecer à lei como sinônimo de pecado. Uhum. Então, na realidade, pessoal, a não conformidade, ela se caracteriza dessa forma, né? Errar o alvo, desviar-se da justiça, praticar a injustiça, passar a linha, né? Nesse passar a linha, eu sempre lembro também algo que eu gosto de comentar assim, né?
Às vezes o cristão, ele gosta de ficar bem ali na linha do pecado, né? Então, a gente fala assim, quando você está numa estrada, e ela, vamos falar que você está numa estrada, e você tem um trecho que você tem que andar, e cabe só um carro, e do lado é aquele abismo lá, você quer o mais possível para dentro, você não quer andar beirando ali, né? Por quê? Porque beirar ali você está sujeito a, se tiver alguma coisa na terra, cair, né? Então, assim, o homem também, na questão das leis de Deus e do pecado, ele também devia tentar se afastar, mas às vezes parece que a gente pode andar ali bem no limite, né? E o limite para escorregar ou cair é muito fácil, né? Então, essa... Isso me faz lembrar uma pequena ilustração. Toda gente velha, pastor velho, tem muito para contar, né? Então, a gente vai contando para os jovens, para quando eles ficarem velhos, contarem para os outros. Mas a história é que de uma criança que à noite caiu da cama, começou a chorar, o pai levantou rápido, foi ver o que tinha acontecido. Aí o pai perguntou, o que aconteceu, filha? Por que você caiu? Ela falou, é que eu estava deitado bem na beiradinha da cama. Esse é o problema, aquele que fica bem na beiradinha, aquele que fica andando bem na beiradinha, a qualquer momento, ele vai escorregar. Ele vai escorregar. Por isso, vão fugir dessa beiradinha. Sem dúvida. E aí, a gente fala o seguinte, então só para, né, o resumo aí, né? Errar o alvo, não ser o que devia ou poderia ser, não ser o que fazer, né? Desviar-se da injustiça aqui, praticar a injustiça, ultrapassar a linha. Então, é só um resuminho daquilo lá, né? Mas existe uma questão assim, pecado no ser humano é uma coisa assim meio leviana, eu pequei, né? Lembrando que para Deus, né, considerando que é errar o alvo, né, não existe pecadinho ou pecadão, como a gente fala, né? A partir do momento que eu erro perante Deus, eu sou pecador. Né? Não importa se eu deixei de fazer o bem ou se eu fiz o mal, continua sendo o pecado. Né? O pecado da omissão também existe. Então, resumindo, pecar é pensar, querer ou fazer o que desagrada a Deus. Se eu pensei, se eu quis ou se eu fiz alguma coisa que vai ao desagrado de Deus, isso é pecar, né? E pecado também é uma violação da justiça de Deus e um insulto à santidade. Deus é santo, o pecado existe na vida da gente, mas existe um convite de Deus a nos tornarmos santos de acordo com a nossa natureza, né? A gente não consegue ser santo no sentido de santidade, no sentido de estar separado para Deus, não é santo como a Igreja Católica coloca lá o santo, é ser santo no sentido de buscar sermos separados para Deus, tá? Olha, e aí... Deixa eu falar mais uma coisinha, eu já comecei a falar demais, né? Não, eu gosto da aula assim, porque a gente um vai completando o outro, é a coisa mais gostosa. Então, veja nesse resumo aí, pecar é ser. Ser. Pensar é um ato, querer é um ato, fazer é um ato. Mas ser não é ato. Ser é a natureza. Então, nossa natureza está marcada pelo pecado. O pensar, o querer, fazer, já são consequências inevitáveis do nosso ser. Veja, eu estou dizendo isso para mostrar a situação, calamidade que nós estávamos diante de Deus sem Jesus Cristo. Não existe que uma pessoa pode fazer um esforço para só pensar o que é bom,
fazer um esforço para só querer coisas boas ou fazer coisas boas. É uma luta para a pessoa fazer tudo isso. Mas a nossa natureza é a natureza do pecado. Então, é muito ampla a gravidade do pecado. E isso vai valorizar, daqui a pouco vocês vão ouvir, aquilo que Cristo fez por nós, porque Cristo veio transformar a nossa natureza. Amém. Tenho dito. O pecado, ele está, vamos dizer assim, ele tem como consequência um castigo, né? O castigo, ele pode ser, vamos falar assim, ele pode ser uma coisa punitiva, direta, ou ele pode ser até uma situação que começa a prevalecer dentro do teu coração e você tem essa necessidade de sempre estar se voltando a Deus. Tem um versículo lá em Gálatas que fala, né? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, existe consequência sobre uma atitude nossa. O importante aqui, que eu acho que a gente tem que lembrar, é o seguinte, né? Assim, a gente nunca consegue ficar livre do pecado, né? E o pecado, muitas vezes, ele acaba deixando a gente numa situação triste. Quando existe o verdadeiro arrependimento, a gente vai ver um pouquinho lá para frente, uma coisa importante que Deus coloca é que o nosso Deus é um Deus misericordioso, cuja misericórdia dele se renova a cada dia, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente erra feio, e aquilo começa a fazer uma pressão tão forte na vida da gente, que a gente acha que a gente não tem mais jeito. E é Deus, né, através de Jesus Cristo, que a gente vai falar também um pouquinho aqui, que transforma aquela situação que a gente estava vivendo numa coisa nova. E Deus, ele vai apagar aquilo. Isso é importante, né? Porque quando a gente às vezes fez alguma coisa errada, e aquele negócio começa a consumir a gente, isso gera outros tipos de problema. Então, a gente tem que lembrar que o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus que olha para a gente, que sabe da nossa natureza, mas é um Deus que nos ama e que nos renova. Tá? É importante isso. Mas um dos castigos que a palavra de Deus fala sobre o pecado é o inferno. Eu me lembro que uma vez, acho que o próprio reverendo Carlos, uma vez perguntaram para ele de como seria o inferno, e ele falou assim, eu lembro dessa história, meu reverendo, ele falou alguma coisa mais ou menos assim, olha, eu não gosto nem de saber, porque eu não tenho referência, eu não vou ter nenhuma participação, então eu não preciso saber qual é que é o inferno, porque eu não vou para lá, né? Então a gente fala assim, né, quando você vai para algum lugar, se você vai viajar, você fala assim, pô, eu vou lá para, sei lá, eu vou lá para Minas Gerais, sabe? Como é que é lá, né? Como é que deve ser lá? Então você quer referência. O inferno, a gente não quer ter referência, embora a gente tenha, porque é um lugar que o cristão não quer estar, é um lugar que não pertence ao cristão, né? Mas as referências que existem ao inferno é uma coisa, é inferno de fogo, fogo eterno, castigo eterno, fogo inextinguível, que nunca se apaga. Nenhuma referência boa, né? Essa é uma das grandes questões daquele que não aceita Jesus como seu Salvador. É uma coisa eterna, né? Aquele que aceita vai ter uma vida eterna com Deus, e aquele que não aceita não vai ter um problema momentâneo, é eterno, né? Voltando, né? Aquilo que o homem semear, ele cefará. A partir do momento que eu escolho uma vida de pecado, de não estar com Deus, o que me aguarda é o inferno, com todas essas características que acho que nenhum de nós aqui tem alguma coisa interessante de observar sobre isso. Mas, né, para resgatar esse pecado lá no Éden que aconteceu, Deus já tinha pensado, né, que ele mesmo, através do seu filho, iria fazer essa obra de redenção, né?
Então, qual era o conceito, né? A partir do momento que houve o pecado, alguém precisava pagar pelo preço cometido. Aí em João 3,16, né? A gente tem, vamos ler esse texto? João 3, texto conhecido, né? Decorado, né? Vou abrir aqui, mas eu fui abrir a Bíblia, não sei por quê, porque eu conheço esse texto também, né? Mas lá o versículo fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 3,16 vai falar, Deus, através do pecado que o homem criou, o homem cometeu, e que ele, na sua onisciência, já sabia, ele já tinha preparado Jesus para ter essa redenção e para que nós pudéssemos nos voltar novamente a Deus. Né? E aí a gente sabe, né? Foi através de sacrifício, né? Esse texto de Isaías, eu vou pedir para alguém ler aí. Ô Pedro, lê esse texto para a gente aí que está na tela, pode ser? Claro, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado. Quando a gente está próximo da Páscoa, né? E na Páscoa, né? A gente relembra muito o sacrifício, embora na Santa Ceia também a gente sempre relembre. Mas vez ou outra, eu vou ver se eu consigo trazer também para a gente. É um texto, não é um texto bíblico. É um texto de autoria de alguns médicos, tem vários textos desses na internet, a gente procura na internet, a gente acha, mas é muito interessante, porque às vezes a gente não consegue enxergar o quão forte foi o sacrifício, e esse texto acaba nos lembrando. Eu me lembro umas coisinhas assim, né? Aqui eu estou no meu escritório aqui em casa, às vezes eu vou pegar um papel e eu já cortei o dedo, né, com o papel, né? Um cortinho de nada, né? Mas aquele negócio, ele cansa, ele arde. Se você for colocar a mão num chuveiro elétrico, até choque você leva. Então, não é um cortinho de nada. Esse texto que eu estou falando para vocês, eles começam a mostrar o sofrimento que Jesus teve pelo nosso pecado, na visão médica. Então, ele começa a falar o seguinte, quando é encravada a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, o que acontece no corpo dele? Qual é a reação? Que dor que acontece? Né? E a gente fala, né? Quem já teve uma experiência ruim de ter pisado num prego, alguma coisa, como aquele negócio dói, né? Quem cortou o dedo já com um caco de vidro. Então, você começa a imaginar todo o sacrifício na visão do corpo humano, como é que age, por que soa, por que faz isso, por que sai sangue. É muito interessante. E lá a gente fala assim, gente, ele era filho de Deus, mas ele estava como um homem nesse sacrifício, né? Então, assim, ele foi moído realmente. Aí a gente começa... É muito interessante que esse contar médico dá para a gente entender o que é ser moído, né? O que é ser a transgressão que aconteceu no Filho de Deus para poder nos resgatar dessa vida de pecado para uma vida diferente. Então, assim, nas próximas aulas eu vou tentar, ou um dia eu mando para vocês esses textos aí, vocês vão ver, assim, como é sofrido, né? Porque, às vezes, as pessoas leem, né? Você lê esse texto aqui, né? O Isaías 53, às vezes você lê sem parar para pensar, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre os pisadores somos sarados. Não é assim, gente. Teve muito sofrimento, teve muita angústia, teve muita dor para que para que Jesus realmente pudesse pagar o preço desse nosso pecado. Né? Aliás, a gente fala uma outra coisa na palavra de Deus também. A gente tem que lembrar que os textos hoje em dia eles estão descritos dessa forma, né? Foram caracterizados em capítulos, versículos, e a mesma disposição, né? Gênesis
Êxodo, Levítico, mas ela não é a sequência na qual foi escrita. E, às vezes, a gente termina um versículo e lê o outro, por exemplo, você termina o último versículo do Velho Testamento e começa a ler o primeiro versículo do Novo Testamento, parece que é uma sequência, mas foram 300 anos ali entre um texto e o outro. 400. 400 anos. Então, assim, às vezes a gente lê uma coisa e é interessante a gente ler, parar, refletir, ver o que aquele texto está trazendo efetivamente para a gente, né? Mas, para que o sacrifício de Jesus faça sentido, né? E a gente tem que lembrar de novo, né? Até num paralelo, né? No primeiro texto que a gente leu lá do filho pródigo, né? Eu acabei nem comentando, mas a gente tem algumas referências, né? Então, por exemplo, no início ele estava dizendo que ele tinha tudo na casa do pai dele, né? Então era mais ou menos quando eu perguntei do Éden para vocês, né? O Éden é um lugar que tinha tudo também, né? Ele pega e ele faz o quê? Ele peca, né? Ele resolve pedir as coisas que ele acha que tem de direito, né? Da mesma forma, né? Lá atrás, Adão e Eva, não ouvindo a própria palavra de Deus, eles pecam, né? E aí os dois vão sentir a consequência do pecado, né? Mas aí, Deus toca, é Deus que toca no coração do homem, né? A gente sempre fala, né? Eu, por natureza própria, não consigo me aproximar de Deus, mas é Deus que vem tocar na minha vida. Tem um outro versículo, né, que fala, eis que estou à porta e bato, né? Então, Deus está batendo lá, né? Se alguém ouvir a minha voz, né? Aí eu tenho que ouvir a voz de Deus, vou me arrepender e Deus vai fazer morada na minha vida. Mas existem alguns textos aqui que a gente vai continuar vendo. Renato, lê esse texto para a gente, por favor. O que está na tela, né? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Deixa eu ver se o outro aqui... Não, aqui, ó. Não, tudo bem, vou colocar isso aqui. No livro fala assim, o verdadeiro arrependimento causa um sentimento de tristeza e pesar pelo erro cometido, e leva a pessoa a mudar de vida. A gente vai ver um pouquinho disso. Então, o que é o arrependimento? Ele vai... Desculpa, estava aqui, eu não coloquei, mas eu li lá, né? Então, existe uma diferença entre eu me arrepender e eu ficar, vamos dizer assim, eu tenho medo da consequência, né? Então, o arrependimento normal, vai causar essa tristeza, né? E eu vou falar assim, não é possível mais eu cair nisso, né? Se isso está acontecendo, eu tenho que olhar, se eu estou cometendo o mesmo problema, eu tenho que me conscientizar se realmente eu estou me arrependido, tá? Tem um texto lá que fala, os rabinos judeus diziam que o verdadeiro arrependido é aquele que, se voltar a ter a oportunidade de cometer o mesmo pecado, nas mesmas das circunstâncias, mas as circunstâncias, não o faz, tá? Aconteceu uma vez, eu estou arrependido, o pecado bate novamente na porta, eu tenho a mesma oportunidade, as mesmas circunstâncias, se eu estou arrependido, eu não vou fazer mais. O que gera arrependimento? Esse desvincular-se da velha vida, né? As coisas que eu fazia, eu não vou fazer mais, né? E vincular-se uma nova vida com Cristo. Ou seja, eu vou buscar as coisas que vão agradar a Deus. E aí, de novo, eu volto naquela parte que eu falei, né? Para eu ter uma vida da forma como Deus quer que eu haja, eu tenho que conhecer como é que Deus quer. E onde eu vou conhecer isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. Né?
eu creio, né, que o Espírito Santo fala com a gente através daquela situação que eu coloquei. São versículos que vêm na vida, na cabeça da gente, são lembranças que a gente tem, ou de um culto que a gente participou, onde o pastor falou alguma coisa. Aliás, tem um comentário aqui. Na época de mocidade, a gente fez um intercâmbio com uma igreja de Londrina. E eu me lembro que o pastor, que se não me engano chamava Vantuil, ele foi pregar na nossa igreja, e ele pregou sobre Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. E gente, ele ficou o culto inteiro falando desse versículo. Bom, resultado, eu decorei esse versículo. E esse versículo hoje, ele acaba também mostrando uma série de coisas para mim. Vou até abrir o texto. Alguém quer falar alguma coisa, Reverendo Carlos, Renato? Não, logo a seguir, pode terminar esse pensamento aí, e eu quero ver uma outra situação. O versículo assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o arrependimento também está vinculado a essa nova vida com Cristo, onde eu vou não me conformar com as coisas do mundo, com o pecado do mundo, e vou tentar me transformar a partir da mudança da minha vida, a mudança da minha mente, de forma que eu possa experimentar, né, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Fala, reverendo. Eu queria chamar a atenção para essas duas frases, desvincular-se e vincular-se. São duas coisas absolutamente dependentes uma da outra. Jesus contou a história, fez uma comparação lá de uma pessoa que tenha um espírito imundo e ela consegue expulsar o espírito imundo que estava na sua vida. Ele sai e aquela pessoa, então, varre a sua casa, limpa a sua casa e diz, bom, agora minha casa está perfeita. O espírito volta multiplicado por 7 e domina aquela casa. E ele diz, a situação daquela casa é pior do que a anterior. O que Jesus estava dizendo? Ele está dizendo o seguinte, nós precisamos nos desvincular daquilo que está errado e colocar no lugar as coisas que são certas. Se nós apenas nos esforçamos para nos desvincularmos do que é errado e ficarmos parados aí, o diabo vai voltar e vai voltar para fazer festa em nosso coração. É preciso nós limparmos o nosso coração e colocarmos a nova vida com Cristo. Percebem? Que se ficar um vazio dentro do nosso coração, o diabo volta e agradece, porque ele vai voltar e falar, poxa vida, quando eu saí daqui estava tudo sujo, e agora eu estou voltando, está tudo limpinho, é aqui mesmo que eu vou ficar. Entendeu? A necessidade entre desvincular-se do pecado e vincular-se a uma nova vida de santificação, de pureza, de leitura da palavra, de busca da santidade de Deus, e essa constante procura das coisas espirituais para o coração não ficar vazio e dar chance do diabo voltar. E ele volta mesmo. Obrigado, reverendo. E aí, quais ações que a gente deve fazer para se reconciliar com Deus, né? Opa. Eu coloco lá, praticar boas obras. Isso é uma ação? Isso é uma ação para me reconciliar com Deus? O que vocês acham?
Ó, se eu posso fazer boas obras, no sentido de que você tem esse desejo no coração por ser salvo. Reconciliar-se com Deus, boas obras pode ser só negócio que você tem no seu coração para querer chegar mais perto de Deus, né? Por que eu coloquei isso, né? Muitas vezes as pessoas acham também que, né, isso também é sentimento eu sou cristão porque eu só faço boas obras, né? Que é uma coisa que algumas religiões aí praticam, né? Às vezes elas praticam sem praticar boas obras, independente, inclusive, de você ser ou não um cristão, né? Aliás, algumas religiões, eles praticam até mais boas obras do que a gente, né? Tornar-se membro de uma igreja é uma ação que eu devia fazer? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim. Acho que sim. Eu acho que sozinho, sem a igreja, é bem mais difícil, ou até impossível. Exatamente. Você falou o correto. A palavra de Deus não diz, olha, aceite Jesus e vai viver cada um por si. Jesus falou, olha, aceite Jesus Cristo e vai ser batizado, vai ser envolvido no corpo de Cristo, vai crescer no corpo de Cristo. Quer dizer, tornar-se membro não para encontrar perdão, mas porque já foi perdoado. A pessoa diz, olha, eu preciso dos meus irmãos, que eu preciso que eles me ajudem, como eu também vou ajudá-los. A gente coloca muito aquela situação, né, e isso, principalmente nos dias de hoje, né, o fato da gente estar, até mesmo em situações dessa, como não podemos estar presentes, né, muitas vezes, a gente coloca assim, né, existe aquela figura da fogueira lá, né, então você tem os gravetos, né, e você tem uma fogueira, e tem um graveto que ele está longe da fogueira, então assim, se ele não tiver, e aí por isso a gente coloca, né, o tornar-se membro da igreja é uma ação, né, isso aqui é uma consequência, tá, assim, a primeira ação para eu me reconciliar com Deus é realmente eu pedir perdão para Deus, eu buscar as coisas de Deus, né? E aí a gente coloca algumas situações onde eu possa vir. Esse graveto fora da fogueira, ele não vai se aquecer também, não vai se incendiar ali, né? Então a gente fala, o fato da gente se tornar membro de uma igreja, e aí, a partir do momento que as minhas ações e as palavras que eu uso realmente me demonstram a ser, demonstram que eu realmente sou um cristão, isso é uma forma de mostrar que eu estou arrependido da minha vida anterior, né? Eu me estou vinculando a uma nova vida com Cristo e eu estou buscando as coisas que fazem com que eu possa demonstrar que eu sou cristão. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica... Hamilton. Oi. Só o reverendo ia falar. Fala, reverendo. Eu acho que toda Pode falar, reverendo. Toda a já foi dada, mas eu creio que mais um pouquinho. Buscar a igreja é importante para você crescer espiritualmente, para você sentir-se participante do corpo de Cristo, é importante para você testemunhar. Se há uma pessoa que pensa como eu, que tem os mesmos objetivos que eu tenho, que luta como as minhas lutas, eu vou estar perto dessa pessoa, porque nós vamos compartilhar. Não faz sentido eu ficar sozinho no meu canto, quando o meu irmão está ali participando das lutas, vamos estar juntos, entende? Agora, se alguém busca a igreja para ser salvo,
esse é esse é um engano, esse é um erro. Mas se você já encontrou essa segurança em Jesus, a coisa mais natural no seu coração é você dizer: eu quero estar com aqueles que também se encontraram com Jesus e querem fazer a vontade de Jesus. É isso. Renato? Eu acho que pelo horário, eu acho que se poderia encerrar agora, e na semana que vem se poderia continuar a partir daí. Tá bom, pode ser. Desculpa, eu nem percebi o horário. Eu nem percebi, realmente. Tá bom. O reverendo Carlos, eu posso pedir para o senhor terminar com uma oração? Sim. Deus bendito, nós te damos graças porque a tua palavra nos aponta a realidade do pecado que está em nossa natureza humana, mas também ela nos fala do teu poder perdoador, da misericórdia com que o Senhor tem olhado para nós e que o Senhor pode nos perdoar e o Senhor nos perdoa. Nós te louvamos porque aquilo que nós fizemos no passado está perdoado no sangue de Cristo. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, o sangue de Cristo nos perdoa. E aquilo que ainda está no futuro, pelo sangue de Cristo, nós seremos perdoados. Ó Deus, que haja em nós um sentimento profundo de gratidão a Ti, e que essa gratidão se expresse, se realize através da nossa conduta, da nossa vida na igreja, do nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, desculpa, eu não percebi o horário. Então, assim, só o que eu falei. Eu vou mudar o nome, então, da nossa classe para... Eu estou na dúvida se é Vida Nova ou Nova Vida aqui. É Vida Nova, Renato? É boa pergunta. Mas eu vou olhar aqui, então ela deixa de ser Princípios aqui e muda para Vida Nova, tá? Para a gente ficar na mesma vibe aí que se coloca aí na igreja. Bom, eu estou imaginando que o Daniel agora vai dar um mergulho nessa piscina, nesse mar que está no fundo das costas. Ou seja, eu fiquei vendo ele aqui falando assim, esse cara quer torturar a gente. Fica em casa e o cara fica com o marzão, solzão gostoso lá atrás. É só o fundo de tela, só. É que o do Microsoft Teams tem esse fundo de tela, no Google Meet antes não tinha, agora tem. E eu fiquei mexendo. E a gente fica babando com esse fundo de tela aí. Eu falei esse negócio para o Hamilton deixar para a semana que vem, porque a aula da semana que vem, ela completa essa outra, que tem um assunto sobre predestinação, que é o básico dessa aula, da próxima aula. Então, o Hamilton pode terminar dar uma amarrada nesse assunto, se for o caso, e já introduzir a lição, a número 6, né, que fala sobre... É uma continuação exata, o outro lado do plano da salvação. O outro lado do plano da salvação. E aí, nós continuamos no assunto. Tá bom, gente? Eu estou chegando para falar com o Daniel, estou próximo do Daniel. Olha o meu fundo de tela. O fundo da Mil também. Fim da picada. E aqui ok, gente, bom domingo. No Meet não some a mão. É verdade. Tá bom, gente. Bom domingo para vocês. Prazer bom em domingo para todo mundo, gente. Deus abençoe. Tchau, bom domingo. Tchau. Amém. Bom domingo. Amém. Tchau, tchau. Eu mando, tá?